Oi, gente! Vamos falar hoje sobre botânica, citologia e histologia vegetal. Então, primeiro vamos dar um apanhado geral de como que é uma célula vegetal e aí depois a gente vai conversar sobre os tecidos. Vamos lá, então. Olha só, temos aqui uma célula vegetal e ela tem algumas coisas que a célula animal não tem. Quais são essas coisas, basicamente? Parede celular feita de celulose, por isso parede celulósica. Cloroplastos e outros tipos de plastos, tem muitos tipos, e vacúolo de grande tamanho. A gente consegue observar aqui na célula que está na ilustração, o vacúolo central ocupando um grande espaço do volume celular, e consegue observar também a parede, que está em verde aqui na estrutura, a parede feita de celulose, e consegue observar também os plastos, que são essas estruturas verdinhas, que têm uma origem semelhante à origem das mitocôndrias. Beleza, olha só. A parede celulósica, ela parece um sanduichinho assim, porque ela é composta por lamela média, que é a lamela que cola a parede celulósica das células vizinhas entre si. E aí toda a célula secreta uma parede primária, e ocasionalmente uma parede secundária. A parede secundária não é obrigatória e não necessariamente recobre toda a parede primária. Muitas vezes ela aparece como um reforço, certo? Então, vocês conseguem observar plasmodesmos, que são pontes citoplasmáticas entre células adjacentes. Isso ocorre em todas as células vegetais vivas, porque se elas perdem a comunicação com as células vizinhas, elas deixam de ser células vivas, certo? Beleza. Os plastos, olha só, gente, os plastos eles são coloridinhos. Eu sempre acho que eles parecem um beirute, sabe aquele sanduíche de pão sírio? Olha, são várias camadinhas de membrana tilacoide, que é impregnada de clorofila, perdão, que é o pigmento que dá a cor do cloroplasto. Então a gente consegue observar nessa imagem aqui em cima, ó, no microscópio óptico, a gente observa os cloroplastos com muita facilidade, porque eles são grandes, são numerosos e são coloridinhos, certo? Então, o cloroplasto ele tem a mesma origem ou uma origem semelhante à origem das mitocôndrias. Ele é originado de uma célula, provavelmente, né, de uma célula procarionte fotossintetizante que foi incorporada por uma célula eucarionte e aí passou a viver lá dentro numa relação de mutualismo. Características que vão evidenciar essa origem mutualística dos plastos. Primeiro, eles têm DNA próprio, olha aqui na imagem. Tem DNA próprio. Segundo, eles têm ribossomos próprios. E eles têm uma camada dupla de membrana. E isso são características que são características indicativas, são evidências dessa origem mutualística dos plastos. E observem também na ilustração aqui que a gente consegue ver um grãozinho de amido dentro do plasto. Por quê? Já que é o plasto que está produzindo glicose, essa glicose vai se polimerizar e vai produzir grãos de amido, que é a forma vegetal de reserva de carboidrato, esse amido vai ficar dentro dos plastos. E aí os plastos têm uma grande, olha só, plasticidade, porque eles têm uma capacidade de se alterar conforme a necessidade da célula que eles estão ocupando. Então, os plastos se reproduzem independentemente, isso é outra evidência, né, de que eles eram organismos independentes originalmente e eles vão se adaptar. Então, estando o plasto numa célula de raiz, ele vai reservar amido, porque não chega a luz na raiz geralmente. Estando o plasto numa célula de folha, ele vai ter uma quantidade muito grande de clorofila dentro. Sendo o plasto de uma planta que ocupa a região do subbosque, por exemplo, que é super sombreada, muitas vezes o plasto, além de clorofila, tem também outros pigmentos, xantofilas, carotenos, ou ficoeritrinas, outros pigmentos que vão ser auxiliares da clorofila nessa captação de energia luminosa. Tudo bem? Vamos falar sobre o vacúolo agora. Olha lá, gente, o vacúolo, ele ocupa, tá simbolizado aí com a letra V, né?
e eles ocupam grande parte do volume celular. Qual que é o lance do vacúolo? A célula vegetal vai guardar dentro do vacúolo qualquer coisa que estiver sobrando dentro dela. Tá sobrando sal? Joga pro vacúolo. Tá sobrando água? Joga pro vacúolo. Tá faltando água no citoplasma? Puxa do vacúolo. Então, a presença de vacúolo de grande tamanho permite que a célula, sendo de um organismo que é pluricelular, porém não consegue se locomover, ele tenha um conforto osmótico, uma plasticidade maior nesse quesito do estresse osmótico. Porque o animal, pense bem, o animal, ele está no estresse osmótico, simplesmente ele vai sair daquele lugar e vai para um lugar onde ele não esteja sofrendo estresse osmótico. Tá precisando de água, ele vai buscar água. Se ele tá com água em excesso, ele sai de perto da água e pronto, acabou. No caso da planta, ela não tem essa possibilidade. Então, esse formato da célula vegetal com o vacúolo grandão para reservar essas substâncias e também para evitar estresse osmótico, no caso dela estar num lugar com excesso de água, por exemplo, armazena dentro do vacúolo e aí a célula não fica com a concentração citoplasmática inadequada para a sobrevivência dela, certo? Então é isto. Beleza. Vamos observar agora alguns cortes. Primeiro eu quero mostrar essa ilustração que está aqui no fundo, não essa, uma outra. Observem. Células coradas em vermelho, células coradas em azul. Olha só, gente. As células coradas em vermelho são células mortas de xilema e as células coradas em azul são células vivas. Essas células vivas, elas podem ter várias funções diferentes. A gente vai analisar, conforme a gente for conversar sobre os tecidos adultos, a gente vai analisar diferentes funções das células vivas nas plantas. Uma coisa importante que a gente precisa saber a respeito das plantas é a seguinte: principalmente as plantas que são de grande porte, tem uma grande quantidade de necromassa. O que é isso? São células que estão mortas e executam a função delas quando mortas. Então, a célula é produzida por células vivas, células tronco de tecidos meristemáticos, cuja função é produzir novas células. Elas vão se diferenciar, depois elas vão morrer, e aí mortas elas vão executar a função delas, tudo bem? Xilema, suber, esclerênquima, são células que cumprem a função delas somente depois de mortas, tudo bem? Os humanos também têm, animais também têm células mortas que executam a função, mas geralmente a proporção de necromassa no animal é muito menor do que no vegetal de grande porte, tudo bem? Boa parte de uma árvore grande é xilema. E muitas vezes xilema que nem está mais executando função de transporte de água, está só executando função de sustentação, que é super importante também, né? Tem que ficar em pé a árvore, senão ela não é uma árvore. Então, vamos observar aqui cortes de estruturas vegetais. A gente consegue evidenciar as paredes com muita facilidade, com coloração, ó, elas pegam corante com muita facilidade. A gente consegue ver aqui embaixo, ó, uma fatia de uma folha. Então, tem epiderme, parênquima e epiderme embaixo. E os núcleos celulares também estão visíveis aí, estão coradinhos em vermelho. Tem muitos tipos de parênquima, a gente vai conversar sobre isso num outro momento. Tudo bem? Aqui em cima, ó, a gente consegue ver os estômatos. Provavelmente isso é uma epiderme inferior de uma folha, de uma planta. Aqui também consigo ver estômatos, formando pequenas aberturinhas que são fecháveis. Então, eles fecham e abrem conforme a necessidade fisiológica da planta naquele momento. Certo? Beleza, vamos falar sobre os meristemas, que são os tecidos vegetais com função de produção de novas células. São células não diferenciadas. O que é um meristema? É um grupo de células tronco, tudo bem? São células não diferenciadas com função de fazer mitose. Vamos lá. Olha lá, a gente tem dois tipos básicos de meristema. Os meristemas primários, que são as gemas, que sempre foram meristema, desde que a planta era um embriãozinho. Aquele grupo celular sempre foi um grupo de células não diferenciadas com função de replicação celular. E o felogênio e o câmbio, que são meristemas secundários, ou seja, eram células que eram diferenciadas, geralmente células de parênquima, e voltaram a ser células tronco. Com que propósito? Com o propósito de crescimento lateral da planta. Tudo bem? Vamos falar das gemas primeiro. Olha lá. Observo. Aqui, ó. Gema apical do caule. E aí lá embaixo, no cantinho, eu consigo ver. Gema apical da raiz. Meristema apical, gema apical, é a mesma coisa. Então, o meristema apical do caule, a função dele é fazer a planta crescer para cima.
E o meristema apical da raiz, a função é fazer a planta crescer para baixo, então sempre produzindo novas células, e essas células em um outro momento vão se diferenciar. Conforme a gema apical do caule vai crescendo, ela vai deixando nas laterais do tronco, em cada um dos nós, pares de gemas laterais ou gemas axilares, que é a mesma coisa. O que é isso? É isso aqui que está nessa imagem aqui, ó. Um grupinho de células tronco com o propósito de fazer novos ramos, de ramificar a planta, produzir ramos de folhas ou ramos reprodutivos nessa planta. Tudo bem? Beleza. Agora vamos falar sobre felogênio e câmbio, que são os meristemas secundários. Olha só, gente. Cadê meu dedo? Oh my God. Onde está meu dedo? Achei meu dedo. Aqui, ó. Felogênio, olha aqui nessa parte superior dessa imagem. Felogênio vai originar suber para fora e feloderme para dentro. Tanto suber quanto feloderme são tecidos de revestimento. Feloderme é equivalente a uma epiderme, são células de revestimento vivas, e o suber é várias camadas consecutivas de células mortas, lignificadas, altamente impregnadas de lignina, que é uma substância impermeável, com o propósito de proteger mecanicamente essa planta e também proteger contra a perda de água, contra infecções, contra, enfim, todo tipo de estresse que a planta possa sofrer vindo do ambiente externo, tudo bem? Estresse térmico. E aí aqui de novo perdi meu dedo, meu Deus do céu, o que acontece com essa pessoa? Aqui, ó. Aqui na parte inferior a gente observa câmbio. E aí, para fora do câmbio, na direção do suber, floema. Para dentro do câmbio, xilema. Então, o que o câmbio faz? O câmbio também é chamado por câmbio vascular. Ele também vai originar o quê? Vasos condutores, já que é o câmbio vascular, certo? O que o câmbio vascular faz, então? Xilema para dentro e floema para fora. Não falei errado sem querer, falei errado de propósito. Para vocês lembrarem onde que floema fica. Certo? Então, qual que é o lance do felogênio e do câmbio? Eles vão permitir que a planta cresça em lateralidade, certo? Ou seja, eu estou crescendo para cima. Chega um momento que eu não sou mais capaz de sustentar com aquele porte que eu tinha de caule super estreitinho, que é essa estrutura primária do caule aqui, ó, vários feixes vasculares dispostos em anel. E aí, conforme a planta vai crescendo, vai expandindo lateralmente, as células tronco, que tem entre o xilema e o floema do feixe vascular, vão se unindo e vão originando um anel de câmbio vascular. Tudo bem? E aí a planta vai crescer lateralmente, vai ter muito mais vasos condutores para ajudar ela a levar mais água, mais sal para cima e mais substâncias orgânicas para onde ela estiver precisando, para que ela consiga manter aquele tamanho maior, certo? E o que vai acontecer? Conforme ela vai expandindo lateralmente, a casca dela vai rachar. E aí, conforme a casca dela vai rachando, o felogênio vai originando novas camadas de casca, novas camadas de suber, novas camadas de tecido de revestimento, para que ela permaneça protegida. Tudo bem? Por isso que, geralmente, plantas de grande porte apresentam a casca marrom ou acinzentada, porque essa cor é uma cor característica do tecido que está desidratado, que é o tecido do suber, tudo bem? Que é célula morta. Certo? A gente vai conversar sobre os tecidos adultos muito rapidamente agora, só para mostrar os tipos de tecido adulto que tem, e aí num outro momento a gente vai falar sobre eles detalhadamente, porque senão é muita informação numa aula só, né, para Luísa? Então tá, olha só, temos tecidos de sustentação, que são colênquima e esclerênquima. Temos tecidos vasos condutores, que são xilema e floema, que a gente conversou brevemente agora há pouco. Temos tecidos de preenchimento, que tem inúmeras funções na planta: fazer fotossíntese, acumular água, acumular ar, acumular amido, tudo bem? E aí temos tecidos de revestimento, que são o suber, tecido de revestimento morto, marronzinho, acinzentado, e tecido epiderme, tecido de revestimento vivo, que é transparente e a gente observa, por exemplo, nas folhas. E aí tem muitas estruturas que permitem entrada e saída de gases, que são os famosos estômatos. Tudo bem? Então depois a gente conversa mais sobre os tecidos adultos vegetais. Por enquanto é só.